Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja mais uma aula de geografia e hoje nós vamos falar sobre geografia frente B, continuação da aula passada, estrutura ferroviária no Brasil. Nós vamos ler, eu vou explicar o que está na lousa e depois a gente vai ler a página 85 para quem tem, para quem não tem, acompanhe e presta atenção. Desculpa a grosseria, mas é isso. Bom, hoje a estrutura ferroviária no Brasil tem como ligação, tem ligação direta, que é do interior para o litoral. Interior, litoral. Ó, faz de conta que isso aqui faz de conta que isso aqui é o Brasil. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder vídeos como essa videoaula maravilhosa que eu vou dar agora para vocês. Continuando. Aqui, faz de conta que isso aqui é o Brasil. Essa aqui, tá vendo, ó? Aqui é o litoral. Praia. Litoral, praia. Delícia, gostoso, praia. Enfim, esse aqui é o litoral. E a ligação direta é do litoral pro interior. Interior do Brasil. Ótimo. Interior é dentro do Brasil, pro interior mesmo, não tem o que falar. Que é do porto e geralmente... Aqui é o litoral e aqui é o porto, onde os portos ficam no litoral do Brasil, certo? A ligação direta é do interior para o litoral, certo? Vem de trem diretão. É do interior para o litoral, interior para o litoral, interior para o litoral. De dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Aí chega no porto, vai embora. Chega pro porto e vai embora. Entendeu? Do litoral, do interior pro litoral. Aqui é o interior, aqui é o litoral. Vai daqui para cá, certo? Vai pro porto. E no período colonial, tinha o escoamento da produção, que era um investimento privado, que não ocorreu um planejamento estatal. Agora, ferroviária Norte-Sul. Obviamente, ferroviária Norte-Sul liga o Brasil de norte a sul. E também teve a implosão de ramificações, litoral e América Andina. Eu separei uns artigos aqui para eu ler, uns textinhos. Eu só quero ler uns textinhos aqui que eu separei. Ó, a FNS, Ferrovia Norte-Sul. A Ferrovia Norte-Sul, a FNS, é um projeto ambicioso de integração ferroviária no Brasil, com o objetivo de facilitar o transporte de cargas entre a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país. Implantação de ramificações. A FNS foi concebida com a intenção de se conectar a outros ramais ferroviários e portos, ampliando seu alcance e potencial de escoamento de produção. Alguns pontos importantes sobre a implantação de ramificações: ligação ao litoral, ramais de integração, partes multimodais. Eu vou ler rapidamente aqui. A ligação ao litoral, um dos objetivos principais é conectar a FNS aos portos marítimos, tanto no Atlântico quanto potencialmente no futuro com conexões para o Pacífico. Atualmente, a FNS já se conecta através de outras malhas e portos importantes como Itaqui e Santos. Aí tem os projetos aqui de expandir essa conectividade a outros portos, como o trecho de Açailândia e Barcarena, que ligará a ferrovia ao porto de Vila do Conde. Isso não interessa. Ali à toa. Ramais de integração. Estão previstos em alguns casos e em alguns casos já existem ramais que conectam a FNS a outras ferrovias importantes, como a Ferrovia Centro-Atlântica, FCA, permitindo acesso a um leque maior de regiões e portos. Pátios multimodais. A implantação de pátios multimodais ao longo da FNS é crucial para facilitar a integração entre diferentes modais de transporte,
ferrovia e rodovia, otimizando a logística e a transbordo de cargas. Agora eu vou falar sobre a ligação ao litoral e a América Andina, que eu separei um textinho sobre isso também. É texto curto. Ah, bom. A gente faltou falar de colocar aqui só um OBSzinho, é aqui, ó. Eu vou explicar sobre a bitola depois de que eu ler isso aqui. E também explica no texto que eu separei, explica também. Só esqueci de colocar. Ligação ao litoral. Como mencionado acima, não, ligação ao litoral é uma prioridade para a Ferrovia Norte-Sul, visando facilitar a exportação e importação de mercadorias. A ferrovia já alcança indiretamente o litoral através de conexões com outras malhas, e há projetos em andamento para expandir essa ligação de forma mais direta em alguns pontos. América Andina. América Andina, a conexão ferrovia Norte-Sul com a América Andina é uma perspectiva de integração sul-americana de longo prazo. Atualmente, a FNS concentra-se na integração do território brasileiro. No entanto, a ideia de interligar as malhas ferroviárias do país da América do Sul, atualmente a FNS concentra-se na integração do território brasileiro. No entanto, a ideia de interligar as malhas ferroviárias do país da América do Sul, incluindo os andinos. Andinos seria Bolívia, Bolívia e Peru. América do Sul, né, incluindo os andinos, Bolívia e Peru, existe e é vista como um potencial para o comércio e desenvolvimento regional. Desafios. O desafio da integração ferroviária com a América Andina enfrenta desafios significativos, como a diferença de bitola. De bitola. Bitola, como isso aqui é. Essa bitola que eu coloquei aqui, não é nem um palavrão, tá, gente? Pelo amor de Deus. Bitola é a largura dos trilhos, certo? Isso que é a bitola. Que eu falei que eu ia explicar, já tá aqui já. A complexidade da geografia, que é a Cordilheira dos Andes, Andes, tá. E a necessidade de acordos políticos e investimento coordenados entre países. Temos um potencial. Apesar dos desafios de interligação ferroviária, poderia impulsionar o comércio entre Brasil e outros países andinos, Peru, Bolívia, entre outros. Eu parei aqui. Facilitando o transporte de mercadorias, reduzindo custos logísticos. A rede ferroviária brasileira já possui conexões internacionais com países vizinhos, como Uruguai. Peraí. A rede ferroviária brasileira já possui conexões internacionais com países vizinhos, como Uruguai, Argentina e Bolívia, o que pode ser um ponto de partida para futuras integrações mais ambiciosas com a região andina. Em resumo, seria o quê? A ferroviária Norte-Sul, a FNS, é um projeto em constante desenvolvimento, com planos de expansão de ramificações para o litoral e no futuro com potencial para se integrar com as malhas ferroviárias da América Andina. Embora esta última seja um objetivo de longo prazo, com desafios complexos a serem superados. Primeira parte da aula que a gente começou daqui para cá é essa. É essa aqui. E faltou eu explicar uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu acho que eu separei aqui. Que é o Porto Seco, que eu ia querer falar do Porto Seco. Porto Seco.
Ó, eu também eu separei aqui também, ó. O Porto Seco, aqui, ó. Vendo? O Porto Seco é um armazém alfandegado que armazena e movimenta cargas fora dos portos marítimos. Isso que é o Porto Seco. Aí, pra gente finalizar, não, mas finalizar não, eu vou falar um pouco do Brasil na rota chinesa. Esse Brasil na rota chinesa, qual que é o qual que é o, como está escrito aqui, facilitar o escoamento de soja e minério para a China. Ou seja, o Brasil na rota chinesa é para facilitar essa facilitação do escoamento da soja para soja e minério para a China. Por isso que é o Brasil na roda chinesa. E agora, como eu fiz aquele dia, eu vou ler as vantagens e a desvantagem do transporte ferroviário. Vamos lá. Vantagens. Aí a gente finaliza. Eu vou finalizar a aula com as desvantagens. Ok? Bora. Vantagens logísticas do transporte ferroviário. Grande capacidade de carga entre 100 até 100 e 120 toneladas por vagão, ideal para médias e longas distâncias, baixo custo de manutenção das vias e dos veículos que seriam vagões de locomotivas, e do consumo energético. Muitas locomotivas são híbridas, locomotiva diesel-elétrica, além de pouco poluente. Ou seja, até agora, essa é... Meu Deus. Olha, as três que a gente leu, que os trens, o transporte ferroviário, tem uma grande capacidade de carga, que pode carregar de 100 a 120 toneladas por vagão. Ou seja, já leva, tipo, se tiver 30 vagões, já levam já levam uma porcentagem grande de carga, ou seja, já é meio caminho andado, podemos dizer assim. A segunda, que é ideal para médias e longas distâncias, ou seja, percorre médias a longas distâncias de percurso, ou seja, tranquilamente. E eu acho que é o baixo custo de manutenção, porque as locomotivas são híbridas, como locomotiva diesel-elétrica, elas são metade... assim, uma forma mais rápida, mais simples de explicar. Elas são diesel-elétricas, elas conseguem andar tanto com o diesel, tanto com a eletricidade. E o que isso ajuda? Que ela é menos poluente para o ambiente. Ou seja, tendo uma locomotiva meio diesel, meio elétrica, essa locomotiva diesel-elétrica, ela ajuda ela não atrapalha o meio ambiente, porque ela é pouco poluente, ela não é muito poluente, e é isso. Seria isso. Então, como está escrito aqui, eu vou ler de novo. Baixo custo de manutenção nas vias e nos veículos, não precisa ter tanta manutenção como tem nos aviões, nos caminhões, entre outros, e que seria o baixo custo de manutenção nos vagões locomotivas, e do consumo energético, que muitas locomotivas são híbridas, locomotiva diesel-elétrica, além de pouco poluente. Ou seja, não polui, não precisa ter tanta manutenção, e o consumo energético diminui. Aí os outros dois das vantagens, que é pouco suscetível a rigores climáticos, roubo de cargas, acidentes e engarrafamentos. Ou seja, todo lugar acontece acidente. Acidente é acidente, não tem muito o que discutir. Mas o transporte ferroviário tem poucos acidentes. Falar que não tem acidente nenhum é mentira. Não posso dizer isso porque não é verdade. Acidente tem em todo lugar. Ou seja,
ele não está suscetível a rigores climáticos, ou seja, não, o, os rigores climáticos, o clima, não vai atrapalhar tanto no transporte ferroviário. E também não tem tanto roubo de carga, e também não tem roubo de carga, também não tem tanto acidente, não tem risco de correr. Tudo tem risco, mas só que esse risco de acidentes em transporte ferroviário é bem menor do que nos outros. E o roubo de carga também é a mesma coisa. Pode acontecer? Pode, mas é pouco. É a famosa frase, raro, mas acontece. E engarrafamento. Você já viu algum trem ficar engarrafado? Por causa de trânsito. Isso é difícil de acontecer. Então, por isso que é uma vantagem. Engarrafamento é meio que é mais difícil do que os outros que eu falei aqui agora. E também utiliza o vagão ou um container para o transporte de mercadoria. Os trens geralmente para transportar as mercadorias, as entregas entre outros, utilizam containers. Sabe aqueles containers grandes? Então, agora vamos para finalizar, vamos para as desvantagens de logística do transporte ferroviário. Alto custo de implantação das vias, devido às obras especiais, como túneis, pontes e viadutos. Frequências de saída menores em relação ao rodoviário. Sistema mais lento que o rodoviário. Ou seja, esse alto custo de implantação de vias, devido às obras especiais, túneis, pontes e viadutos, acabam, para o trem passar, ele não é que nem o transporte rodoviário. Então, que vai pela rua, beleza, tal. O trem, às vezes, eles passam por alguns desníveis por conta do relevo. E isso precisa também, e para isso fluir bem, precisa ter uma construção de, como diz aqui, túneis, pontes e viadutos, para o trem passar. E isso, com esses três tipos de construções que foram citadas aqui, tem um alto custo, ou seja, é caro para fazer. Os túneis, as pontes e os viadutos para o trem passar e colocar o trilho e tal, isso leva dinheiro. Aí tem as frequências de saída menores em relação à rodoviária, ou seja, não sai tanto trem, entendeu? As frequências são bem menores do que o rodoviário. Rodoviário é todo lugar, tem um caminhão fazendo entrega, tem toda hora, todo lugar, todo minuto, todo segundo, toda semana, todo ano, todo mês, ou seja, já os trens não. Os trens, a frequência é bem menor do que o rodoviário. E o sistema também é mais lento que o rodoviário. Ou seja, bem mais lento, demora, não é tão rápido assim como o rodoviário. Pouco flexível, rotas fixas e pequena malha viária, exigindo integração com outros modais, além de operar somente nos terminais, estações ferroviárias. Pouco flexível, rodas fixas e pequena malha viária. Então, é meio que isso. No Brasil, o sistema foi privatizado praticamente sua totalidade na década de 1990. Possui traçado próximo do litoral, concentrado no centro-sul e não integrado. Existem 8 bitolas ferroviárias, diferentes nos diversos trechos do país, o que dificulta a integração na malha brasileira. E essa foi as desvantagens. Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dá aquele like, se inscreve no canal e ativa as notificações para ter mais aulas como essa, tá bom? É nóis, valeu, falou e tchau. Fui, brigadão, fui!